estamos aqui no nosso espaço nas mídias digitais, Vila Velha, Vila Verde. Eu sou o professor Assis Baldo e eu estou aqui no Green Art Studio gravando o nosso quadro Quem Faz Merece Destaque. E quem merece destaque hoje é o Luiz Gustavo, presidente do Movimento Comunitário do Soteco e agora também presidente do Conselho Comunitário de Vila Velha. A gente vai direto para o Gugu, para que você fale um pouquinho, Gugu, dessa experiência sua. Você era líder lá na UFES, participava de movimentos estudantis, tinha a sua banda de música e de repente houve essa passagem e você se transformou num líder comunitário. Como que foi essa experiência e como você se sente agora, né? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade por a gente estar falando aqui, batendo um papo legal sobre a nossa trajetória e sobre um pouco da política de Vila Velha, né? Eu sou do movimento estudantil, você sabe disso, comecei minha trajetória lá na UFES, né, à frente do Centro Acadêmico de Matemática, o curso que eu sou formado. Depois fui diretor de esportes, né, pelo Diretório Central dos Estudantes. Só que o Gugu é professor de matemática concursado do Estado. Isso aí. Nesse momento, nesse início, a gente teve a oportunidade de estar à frente da Atlética. Fui presidente da Atlética, diretor de esportes do DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes. Né? Então, nessa oportunidade, eu fui diretor, depois fui diretor de cultura também, entendeu? Quando a gente, em 2015, saiu da UFES, foi justamente quando culminou com a eleição aqui no bairro, né? No bairro Soteco. Teve as eleições de 2016 e aí a gente, junto com a articulação, fez uma chapa, ganhamos. A minha pergunta foi exatamente por isso, que foi uma coisa meio de repente, não fazia muito parte dos seus planos. O pessoal fala que é uma trajetória meteórica, né? Mas eu não coloco tanto assim, né? Eu acho que foi acasos que foram culminando numa coisa que acabou encaixando bem, né? E depois que a gente fez a primeira gestão, de 2016 a 2018, em 2018 a gente tentou a reeleição, e quando a gente foi reeleito aqui, presidente do Centro Comunitário do Soteco, né? E em 2016 começou na verdade, essa guerra, essa batalha, né, que vem se alastrando em Vila Velha, né, desde 2016, que foi a guerra do Conselho Comunitário. E agora, em 2018, a gente teve uma decisão judicial no qual embasou o Congresso do CCVV, que elegeu essa diretoria, no qual hoje eu sou presidente. Entendeu? É muito, muito disso. O legal do representante comunitário, tipo você, de um bairro que não tem representante na Câmara de Vereadores. Sim. E você acaba ganhando muito mais importância por causa disso. Como que é o relacionamento da sua diretoria com a comunidade e como é que a sua diretoria, você se relaciona com a prefeitura? Eu acho que a gente é bom hoje a gente tem que separar, né? Hoje a gente tem que falar de movimento comunitário de Soteco e tem que falar de CCVV. São duas coisas distintas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, vale lembrar que a nossa relação com o poder público, seja ele com o executivo, com o legislativo, sempre foi institucional. Então, a gente nunca quis pautar negociatas ou troca de favores ou politicagem. A gente sempre quis fazer a política da verdade, das demandas, do que o povo estava reclamando e a gente chegar ao poder público através disso. Então, a relação que eu tive sempre com a Câmara de Vereadores e com o Poder Executivo foi sempre uma relação institucional. Naquilo que foi sempre bom para o povo, eu sempre concordei, a gente sempre concordou. Naquilo que for ruim, a gente coloca as ponderações em cima daquilo que nos desagrada, desagrada o nosso... É claro, sempre falando em nome, né, do coletivo, né? Eu acho que é isso, mas tem que ficar bem claro, e ficou marcado nas nossas gestões aqui no movimento comunitário, né? O Gugu, ele acabou de ser eleito presidente do Conselho Comunitário. E eu vi, Gugu, que vocês postaram nas redes sociais uma reivindicação feita por 3 comunidades diferentes, que é a do bairro Soteco,
bairro Santinês e bairro Cocal. O meu questionamento aqui é, como presidente do Conselho Comunitário, você vê essa possibilidade de desenvolver um trabalho em conjunto com essas e com outras? Se você me permite, Assis, eu queria fazer um resgate histórico de como foi essa questão do CCVV para o povo, até que está em casa também, poder entender o que a gente está falando e não ser algo totalmente abstrato. Né? O Conselho Comunitário, ele é uma entidade estabelecida pela lei orgânica do município. Dá uma palhinha qual é a função desse conselho. O Conselho Comunitário, ele representa todos os anseios, ele representa o poder civil. Então é o poder do povo, é o quarto poder do município. Isso é estabelecido na lei orgânica de Vila Velha. Entendeu? Então ele representa todos os centros comunitários, associações de moradores e movimentos populares. Eu posso citar alguns exemplos de movimentos populares, só para ficar bem claro. O Mozabes, que é um movimento organizado de saúde, no qual a dona Lindomar é presidente lá e representante. Um abraço para a dona Lindomar. Movimento, por exemplo, de luta pela moradia, a União Luta pela Moradia, são exemplos de movimentos populares que compõem esse conselho. Em colegiado define os rumos do movimento popular. Entendeu? Não sei se ficou bem claro o que representa o conselho. O conselho é isso, é um órgão, né, uma entidade que representa todas as microentidades que existem em cada bairro. Então, você não pretende, ou pelo menos não há alguma coisa nesse sentido, de fazer um trabalho em conjunto, reivindicando alguma... Sim, total. Aí vou chegar lá. Aí teve, né, desde 2016, quando a gente assumiu o Movimento Comunitário de Soteco, estava numa guerra judicial o CCVV, o Conselho Comunitário. Né? Existia um grupo dizendo que tinha uma diretoria, outro grupo também que lutava também pela diretoria. E esse conflito ele foi sanado com a sua eleição? E a gente espera que a esperança de um futuro no qual esse problema esteja sanado. Então, assim, de 2016 até 2018, a gente vem organizando, né, um grupo para poder falar assim, olha, gente, basta de guerra. Eu acho que as comunidades precisam se unir em prol das demandas de cada região. Eu acho que essa missão... Pensar primeiro em Vila Velha e os interesses individuais. Eu acho que virou de fato um grande movimento de confusão. O Poder Executivo não entendia quem era, se era um ou se era outro. O Poder Legislativo, o presidente da Câmara, também não entendia qual era o grupo que representava. Então o movimento popular estava em crise. E ainda está, para falar a verdade. Entendeu? O movimento comunitário, o movimento popular não é com essa eleição do CCVV que vai se resolver todos os problemas. Agora, a gente tem um norte para que as coisas se resolvam. E o que aconteceu? De 2016 a 2018, o movimento popular mergulhou. O CCVV, na sua representatividade, caiu, né, junto aos movimentos comunitários. Os movimentos comunitários não estavam mais acreditando numa entidade que representasse todos. Então, nesse sentido, de 2016 a 2018, o movimento popular no CCVV caiu. E aí, teve esses grupos, né, que estavam lutando, um entrou contra o outro na justiça. E aí, teve uma decisão na justiça, em 2018, retornando a presidência para o Cidenil, que era o presidente em 2016. E ele concluiu o mandato? Ele concluiu o mandato em 2016, estava com o mandato vencido. Na verdade, não era ele, porque o presidente era o Anselmo, o vice era o Pelé. O presidente Anselmo e o vice Pelé pediram afastamento. E nessa época, o Cidenil assumiu como presidente. Quando a juíza dá a decisão em 2018, ela retorna não para o Anselmo, mas para o Cidenil, a presidência do CCVV. E o Cidenil, elegantemente, junto com o Anselmo, convocam novas eleições. Bem, então me parece, diante desse quadro que você me relatou aqui, que a situação jurídica está resolvida. Basicamente, em primeira instância, sim. Eu vou pedir um breve intervalo e a gente já volta continuando o papo com Luiz Gustavo, o presidente agora do Movimento Comunitário do Soteco e do Conselho Comunitário de Vila Velha. Ok,
nós estamos de volta com Luiz Gustavo e ele continua fazendo agora uma breve explanação sobre as atribuições do Conselho Comunitário de Vila Velha. Pois é, então, gente, quando eu estava falando sobre um pouco do contexto histórico de que aconteceu de 2016 a 2018 no Conselho Comunitário, né? E aí, quando a juíza deu essa decisão, né, retornando a presidência para o Cidenil, né, ela estabelece, esse Cidenil, a partir disso, junto com a Anselmo, estabelece novas eleições e que aconteceram agora no dia 1º de junho desse ano, no qual eu junto com a diretoria, junto com o Conselho Fiscal, Conselho de Ética e regionais, junto com os conselhos municipais, fomos eleitos. Pois bem, visto isso, tem que ficar bem claro, Assis, que essa eleição não resolve os problemas. Os problemas continuam aí, as comunidades todas falidas, não há comunicação entre as comunidades. Então, assim, a gente vê um quadro de descrédito em cada líder comunitário. Então, a gente encara hoje o movimento popular como uma crise. Essa crise precisa ter nortes para a gente superar esse momento. Quais são esses nortes? A gente estabeleceu 3 grandes metas para esse movimento. A primeira grande meta é a repactuação política com as comunidades e com cada líder. Então, é fazer o líder acreditar que juntos nós somos fortes, que é o caso, por exemplo, já é uma ação, pensando nisso, com Cocal e Santa Inês. Um abraço aí para minha amiga Tânia, presidente de Santa Inês, um abraço para o Vanderlei, presidente de Cocal, que a gente, junto numa ação específica, a gente já quis mostrar para as comunidades de Cocal, Soteco e Santo Inês que a gente está bem organizado, nós líderes. Né? Então, esse é um pouco do sentimento que eu quero fazer com Vila Velha no contexto geral. Eu quero chegar a cada líder e fazer com que cada líder acredite nesse movimento. Então, primeiro ponto, repactuação política. Eu quero só aproveitar a oportunidade e deixar aberto aqui um convite para esses líderes comunitários, para que eles possam vir aqui também falar das obras que estão sendo realizadas nos seus bairros. E o Gugu agora, com certeza, vai ser o meu porta-voz. Com certeza, eu vou fazer o convite pessoalmente aí, esses líderes. Mas aí o segundo ponto seria a reestruturação financeira do CCVV. Hoje o CCVV tem uma dívida imensa. Mas, de onde vêm os recursos? Hoje existe uma lei do Poder Executivo dizendo que o Poder Executivo pode repassar até 60 mil reais. Pode repassar até 60 mil reais para o Conselho Comunitário Isso, anual. com certeza não estava sendo feito. Não, porque... Por causa do imbróglio judicial. Além disso, anteriormente, tinha tido um revés aí de questão de apreciação de contas e a gente teve problema no passado com isso. E por isso estava sendo bloqueado a vinda desses novos recursos. Entendeu? Então, assim, a gente precisa hoje estabelecer um plano de reestruturação financeira. Eu acho que essa é a nossa segunda meta. Fazer uma auditoria em cima da dívida, saber quem a gente deve, Hoje você não sabe qual é o montante da dívida? A gente tem um montante, mas a gente não sabe se é todo o montante. Esse montante que a gente chega hoje é 65 mil reais. Essa é a dívida que o CCVV hoje tem. Vocês vão ter que responder de imediato. Nós vamos ter que renegociar essa dívida com os seus credores, com nossos credores aí. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é apresentar para as comunidades uma coisa que a gente está chamando de tecnologias sociais. Que é o quê? É apresentar para as comunidades pacotes que vão fortalecer elas. Exemplo, a gente já está fazendo uma experiência na Praia da Costa, de um pacote de comunicação. A gente tem um coletivo chamado Coletivo Calidoscópio, que foi criado lá na UFES, e esse coletivo apresenta para as comunidades a custo zero o seu jornalzinho do bairro. Entendeu? Então a ideia é apresentar os jornalzinhos a custo zero, trazendo o setor comercial do bairro. Você está falando do mundo virtual ou do mundo físico? Físico ainda, né? Então eu estou falando além disso, o controle. A mídia tradicional. Além disso, o controle das mídias sociais também.
essa equipe também faz esse serviço. Então a gente vai apresentar para as comunidades esse serviço. Olha, nós temos uma equipe e essa equipe está pronta para poder trabalhar para vocês aqui. E isso demanda recursos. Isso demanda recursos. E os recursos vêm dos próprios comércios locais. Os comércios locais vão estar bancando cada jornalzinho desse. Por isso que cada líder não vai ter custo zero com esse projeto. Isso é só um exemplo deles. Eu tenho um exemplo também de atendimento jurídico. Atendimento jurídico é custo zero para as comunidades também. Então isso é um outro ponto. Então, legal. Sendo sintético, os 3 pontos é o que a gente estabelece como metas para esse novo momento. O Luiz Gustavo focou no movimento o Conselho Comunitário. Ele vai falar um pouquinho agora do Soteco, o bairro Soteco. O Centro Comunitário vem realizando vários eventos. A gente tem visto aí você batalhando para implantar a ideia das feirinhas, né? Comida, artesanato, essa coisa toda. Como é que está evoluindo isso aí? O que você tem de proposta? O que você pode prometer para a comunidade do bairro que vai acontecer esse ano e o ano que vem? Sim, eu acho que primeiro de tudo, acho que tem que ficar bem acolhido aqui o nosso abraço que o bairro vem dando na gente aqui. Por onde a gente quer que a gente passe, a gente tem recebido o carinho dos moradores. Eu acredito e vejo no bairro que a confiança está presente em cada morador. Hoje a gente sobe no Morro do Soteco, mandar um abraço para o nosso amigo Flavinho e Josué lá no Morro e vários outros moradores também. A gente chega no bairro, a gente chega no Morro, hoje a gente recebe um olhar diferente de cada morador. Hoje eu percebo o carinho pelo todos os cantos que eu ando pelo bairro Soteco, eu recebo carinho. E esse carinho, na verdade, eu acho que é um resultado, né, desse projeto que foi iniciado lá atrás. E esse projeto iniciado lá atrás, ele não teve um retorno imediato. A gente está falando de 3 anos à frente do movimento comunitário. E muitos desses resultados só estão vindo agora. Né? A gente começou lá atrás e lá atrás a gente estava acertando a casa. A gente não tinha uma sala para se reunir. A nossa sala estava completamente deteriorada, a sede estava completamente deteriorada, o sentimento de credibilidade do movimento estava totalmente deteriorado. Então, assim, a gente encontrou uma situação de crise no movimento comunitário. Hoje, a partir dos projetos que a gente estabeleceu, eu posso te falar para você que hoje a gente tem um sentimento de confiança aqui no bairro. Entendeu? Hoje a gente tem projetos gratuitos funcionando, como o futsal para as crianças. Então hoje todos os dias tem futsal lá no movimento comunitário, de 6 até as 8 da noite. Com as crianças? Com as crianças de forma gratuita. As crianças não pagam nada para poder estar lá hoje. Futsal adulto continua existindo lá? Continua existindo, mas ainda pago. Tudo bem. Mas isso é uma das formas de receita. Né? Nós temos na ginástica da terceira idade hoje aí de forma gratuita. Hoje nós temos mais de 40 alunos. Eu queria mandar um abraço para a dona Paulina, para o seu Luiz, para o Roberto, o pessoal da terceira idade, que dedica de forma carinhosa e de coração um tempo que é sagrado ali ao movimento comunitário. Então essa turma eu tenho que mandar meu abraço, e ela faz parte da reestruturação do movimento comunitário, porque a terceira idade abraçou o nosso projeto. E com a terceira idade a gente pôde estabelecer forrós, bailões, em toda sexta-feira. E isso foi levantando os caixas, a gente fortaleceu o grupo da terceira idade e esse grupo reinvestiu na sede do movimento comunitário. Então isso é um dos exemplos, né? A gente tem outros projetos, a zumba, a capoeira, o balé, o atendimento psicológico. Hoje todos esses projetos funcionam na nossa sede. Vi uma postagem recente onde vocês estão disponibilizando curso de barbeiro. Isso aí inclusive é uma parceria com o nosso amigo Josué, é um rapaz aqui do bairro também que de coração chegou no movimento comunitário e apresentou um projeto. Esse projeto é um projeto de salão popular, corte de cabelo a R$ 5,99 e além disso, formação para quem quer aprender a cortar cabelo. Então a gente tem hoje isso. O nosso tempo está se esgotando. Tá? Eu estou tentando correr aqui com muita informação, mas... Nosso tempo está se esgotando e a gente, é claro, está falando de liderança comunitária. E quando a gente fala de liderança comunitária,
a gente está falando de política de bairro. Gugu, o Soteco ele está sem vereador já há bastante tempo. Tá? Desde a época do Baiano, o vereador do bairro, eu não sei exatamente depois, né? quantos anos, mas, em suma, a gente conversando nas ruas com a comunidade, eles sempre dizem que a razão maior seria a quantidade enorme de candidatos que aparecem e os votos acabam se diluindo e acabam não se elegendo ninguém. Você acredita nessa possibilidade de o pessoal da comunidade sentar esses candidatos eventuais, tentarem negociar para tirar um nome de consenso ou um ou dois nomes de consensos para encaminhar alguma coisa aqui no bairro? Veja, Cis, eu penso que cada um tem o direito a se candidatar. Não, com certeza, com certeza. Nas eleições. Mas eu acho que as candidaturas, elas têm que representar vontades do povo e vontades de setores organizados. Então as candidaturas elas têm que representar mais do que um projeto pessoal de poder. Então, eu acredito que o bairro tem que pensar bem, avaliar qual é o candidato que por trás dele não tenha só uma vontade de ser vereador. Ele representa de fato um projeto para Vila Velha, um jeito diferente de caminhar a política de Vila Velha. Então eu acho que assim, se tiver 1000 candidatos no bairro, eu não vejo problema, desde que esses candidatos representem de fato setores organizados do nosso bairro. Não tem como aparecer um, digamos assim, aventureiro, sem projeto, né? E apresentar o nome como candidato. Evidentemente que ele vai conseguir uma votação, não vai conseguir se eleger e acaba impedindo que nós tenhamos um representante da comunidade lá na Câmara de Vereadores. Eu agradeço aqui a presença do Luiz Gustavo e quero aqui reforçar o convite para todos os líderes de comunidades e todos aqueles que fazem alguma coisa por Vila Velha. Vem para cá, vamos conversar, vamos mostrar esse trabalho, porque Vila Velha merece e precisa de gente trabalhando pelo município. E o Gugu, com certeza, é um rapaz que está mostrando serviço e por isso mesmo merece destaque aqui no nosso espaço Vila Velha, Vila Verde. Gugu, encerra rapidinho. Não, eu queria agradecer a oportunidade de coração, estou muito feliz aqui de estar aqui no seu canal e a gente vai divulgar e vai fazer assim a campanha de trazer mais líderes para poder estar batendo um papo com você, porque eu tenho certeza que tem muitos líderes hoje em Vila Velha que merecem destaque. É isso aí que nós pretendemos. Tá bom? Valeu, cara. Valeu, garoto.